Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, estamos chegando para mais um TV Sintese, trazendo muita informação, conhecimento e entretenimento. Está com saudade de um bom São João, não é, minha filha? Pois é, hoje tem. Afinal, é junho, meu povo. Por isso, vamos abrir o programa de hoje mostrando para você como foi o Forró dos Massacrados, realizado na Barra dos Coqueiros. Sim, porque aqui forró também é resistência. Forró dos Massacrados, Barra dos Coqueiros. O clima é junino, mas também é de luta e resistência. Os professores e professoras mais uma vez vêm à frente da Prefeitura Municipal para cobrar do prefeito melhores condições de trabalho, alimentação escolar de qualidade, reforma das escolas e atualização do piso salarial. Professora Márcia, desde a última vez que a gente esteve aqui na frente da Prefeitura da Barra, houve alguma novidade? O prefeito sinalizou de alguma forma numa tentativa de negociar com professores e professoras? Não houve negociação nenhuma. Nós mandamos vários ofícios pedindo audiência e ele não sinaliza nenhuma resposta. Estamos parados sem negociação. A situação ainda é a mesma, então, nas escolas, falta reforma, falta alimentação escolar. Conta um pouco pra gente a situação aqui da Barra. A situação da Barra dos Coqueiros hoje, a educação está um caos. As escolas sem reforma, as que estão construindo paradas, não avança. As pessoas em prédios inadequados, a alimentação escolar está incompleta, quando tem uma coisa falta outra. Material didático faltando, não tem nas escolas, até papel ofício, papel A4, o professor que tem que comprar para tirar cópia. Professora Vera, em diversos municípios o Sintese já conseguiu avançar na negociação pelo pagamento do piso salarial. Infelizmente, aqui na Barra dos Coqueiros, o prefeito ainda insiste em não abrir esse canal de diálogo e negociação, embora a Barra tenha recursos, não é isso? Certeza. Estamos aqui e na verdade a gente já veio aqui umas 3 audiências, sempre marcada por ele, mas ele nunca nos atende. Quem sempre nos atende são os secretários que insistem em afirmar que a Barra não tem recursos. E a gente sabe que isso não é verdade. Pelos estudos que a gente vem fazendo, a Barra não só foi sempre um dos municípios, mais rico, vamos dizer assim, do estado de Sergipe, como continua sendo. Ele insiste em dizer que houve queda de recursos, de arrecadações, disso ou daquilo, mas na verdade a gente sabe que o que falta é vontade política da parte do nosso prefeito Alberto. Infelizmente, a gente está aqui no Forró dos Massacrados, mais uma vez, na tentativa de que ele nos receba e nos dê um posicionamento em relação à atualização do piso dos professores aqui da Barra dos Coqueiros. Gostaria também de destacar que outros municípios, muito mais em situações precárias, em condições de arrecadação bem inferior ao que a gente observa aqui na Barra, já reajustaram, encontraram caminhos para atender e valorizar os professores dos seus municípios, mas aqui, infelizmente, a gente continua na mesma. Sábado passado foi a posse da nova coordenação da subsede sul do Sintese e também foi no clima de São João. Veja como foi. Esse dia 11 de junho, para a região sul, a cidade de Estância, foi um dia de festa. Um dia da posse da coordenação geral da Subsede Sul. E estamos aqui com o professor Vanderclan Nascimento, que foi eleito e agora empossado festivamente na coordenação geral da Subsede Sul. Professor Vanderclan, como é que o senhor vê a expectativa para esse novo triênio dirigindo a Subsede Sul nas lutas do magistério? Com certeza vamos ter muitos desafios para cumprir mais uma tarefa nessa entidade sindical que é forte e combativa
Nós pretendemos dar continuidade aos trabalhos, fazendo muita luta para cobrar de todo esse Estado uma educação de qualidade para todos os nossos estudantes, condições de trabalho para nossos professores e fazer luta, que realmente é o que esse sindicato sempre soube fazer, luta. E também, minha gente, na posse festiva da coordenação geral da Subsede Sul do Sintese, um trabalho importantíssimo, como em todas as outras regiões, foi da comissão eleitoral. A gente está aqui durante a posse festiva com o companheiro professor Clóvis Castor Machado, que fez parte da comissão eleitoral aqui da Subsede da região Sul, e a gente vai conversar com ele agora. Professor Clóvis, como foi esse processo eleitoral? A gente sabe que tivemos, no geral, 22 mil professores votando, 202 urnas, mas como é que foi participar da comissão eleitoral da região Sul? Para mim, né, que já tenho uma experiência, não é a primeira vez que eu faço parte da comissão. E foi uma coisa, para mim foi como fazer uma rotina. Muito bom, muito gratificante. A lesura é o que a gente mais prioriza. Né? Eu sempre digo que só não acredita ou que tem algum discreto quem não está envolvido. Só a gente que está envolvido é que sabe a responsabilidade que é, né, participar de um processo desse, de um sindicato com essa dimensão que é o Sintese. Para nós é uma satisfação muito grande. E é isso, minha gente, realmente as eleições do Sintese são enormes. É muita gente participando, é muita gente envolvida. E aqui nessa posse festiva é a culminância desse processo. Então agora, Luana, é com você no estúdio. Vamos manter o clima junino. O nosso Cine Resistência desse sábado apresenta São João, o filme. No escurinho do cinema. A história se passa em Chiricó, um vilarejo localizado distante da cidade grande e rodeado pela tranquilidade do sertão. O mês de junho chegou e um grupo de adolescentes da cidade resolve enfeitar as ruas. Enquanto isso, seu amigo Chico tenta conquistar a filha do homem mais brabo da cidade. Para assistir a essa história, vá ao YouTube, coloque o nome do filme, São João, o filme. Pegue o milho, a pamonha, o munguzá, arraste o pé para o sofá e divirta-se. No escurinho do cinema. Viram? As festas juninas já começaram. Mas enquanto isso, na sala de justiça, a luta continua. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Estamos próximos ao mês de julho e nesse período temos férias escolares e junto com elas vocês terão 15 dias de repouso com recebimento adicional de 1/3 indenizatório sobre a remuneração dos seus salários. Então, segundo o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Estadual, quem são os professores que receberão e gozarão as férias de 15 dias? Pelas leis, todos os professores que estão em regência de classe, ou seja, em sala de aula, terão direito às férias e o recebimento da indenização desses 15 dias. Segundo as leis, aqueles professores ou professoras que estejam readaptados dentro da unidade escolar também terão direito ao gozo e ao recebimento da indenização, podendo esses estarem na função de coordenação ou outra função, que não seja de direção, mas sempre dentro da unidade escolar. Já os professores não readaptados, que tenham assumido a função de coordenação ou direção, mesmo que dentro de uma unidade escolar, não terão direito ao gozo e nem receberão a indenização dos 15 dias das férias do mês de julho. Assim, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe do magistério, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Gilberto Gil, na letra da música Parabólica Amará, diz o seguinte: antes, o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Antes, longe era distante. Perto, quando dava, quando muito, ali de fronte. E o horizonte acabava. Pois é, minha gente. Hoje em dia, com o advento da internet, nosso horizonte não acaba mais. Quer uma prova disso?
Hoje nós vamos entrevistar o professor Christian Lindenberg, que está em Buenos Aires. Olá, professor Christian, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. É um prazer conversar com você, mesmo que remotamente. Olá, Luana, tudo bem? Você também? Boa tarde. Bom, é uma satisfação enorme, né, voltar ao programa e espero que possamos ter um diálogo interessante e esclarecedor nessa tarde de hoje. Para quem não conhece o professor Christian, eu vou apresentá-lo. Christian é natural de Paulo Afonso, na Bahia. Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp. É docente do Departamento dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe e também da Universidade Federal do Pernambuco. Professor Christian, eu vou começar o nosso bate-papo lhe fazendo uma pergunta para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua jornada acadêmica. Você é membro do Observatório de Filosofia da Educação. Explique aqui para a gente o que é o Observatório de Filosofia da Educação e qual o papel dele. Bom, Luana, a ideia, quando criamos o observatório, é de averiguar, no estado de Sergipe, a implementação do novo ensino médio, né, que começou a vigorar nas escolas em tempo integral em nosso estado a partir desse ano, mas que antes de entrar em vigor, teve todo um processo de discussão e de muitas críticas, principalmente por parte dos sindicatos, dos estudantes, entidades acadêmicas, enfim. Né? Então, o observatório surgiu para isso, né, para tentar avaliar a implementação em nosso estado, né, do novo ensino médio e de forma mais específica, né, como eu trabalho com ensino de filosofia e filosofia da educação, então, analisar os impactos no ensino de filosofia na rede estadual. Como você analisa as ações de ataque do governo federal contra a educação pública? Bom, Luana, são várias frentes de atuação que o governo federal, nos últimos 3 anos e meio, praticamente, né, já estamos no meio de junho, né, tem atuado na educação pública de forma específica. Né? Só para você ter ideia, mais recentemente, 2 medidas draconianas foram aprovadas na Câmara dos Deputados e aguardando a discussão no Senado. Né? Eu estou falando do projeto que regulamenta o homeschooling, né? Foi aprovado acho que há uns 3 semanas atrás, e aprovado semana passada na Câmara dos Deputados uma alíquota máxima de ICMS, né? Que é o principal imposto de arrecadação dos estados. Para o nosso colega que está nos assistindo nesse exato momento, o ICMS é um dos principais impostos, né, que ajudam a compor o Fundeb. Então, o que é que isso implica? Né? Na alimentação das crianças e dos jovens nas escolas públicas da educação básica, no salário dos professores, né, no reajuste do piso nacional, né, que algumas prefeituras e alguns governos estaduais ainda estão negando o reajuste, mas impacta, ou seja, vai tirar da educação básica, caso a medida seja aprovada como está, algo em torno de 17 a 21 bilhões de reais por ano. Então, é um recurso que vai fazer falta lá na ponta, ou seja, lá na sala de aula e nas escolas, e vai atingir, obviamente, os nossos estudantes. Então, só 2 medidas mais recentes, né? Mas temos muitas coisas que foram feitas nesses últimos 3 anos e meio, repito. E falando sobre essas medidas, vamos falar agora sobre os cortes de recursos aí para as universidades federais. Na sua opinião, professor Christian, quanto de atraso esses cortes de recursos causaram às universidades federais? E você acredita que quanto tempo vai demorar para que essas universidades consigam se reerguer? Se é que é possível se reerguer 100% depois de um golpe como esse? Bom, Luana, quanto tempo vai ser necessário, fica meio improvável a gente fazer uma aposta a essa altura do campeonato, até porque nós teremos um processo eleitoral esse ano, né, para presidente, e provavelmente, né, o futuro das universidades públicas federais, né, dependerá desse pleito que acontecerá no próximo mês de outubro. Agora, no que se refere aos danos, eu vou só trazer para vocês 2 números, né, que materializam, no meu modo de ver, o que nós estamos passando nas universidades federais e nos institutos federais também. Né? No caso das universidades, depois de 30 anos,
ou seja, nós estamos em 2022, ou seja, desde a década de 90, no início de 90, pela primeira vez, o número de estudantes matriculados nas universidades federais foi menor do que o ano anterior. Então, para você ter ideia, o censo do ensino superior foi publicado agora, esse ano, né, referente a 2021. Então, em 2021, teve 100 mil alunos, aproximadamente, a menos nas universidades federais do que teve em 2020. Isso muito se efetivou por dois fatores, né? A crise econômica, né, que aumentou, né? Hoje nós temos a metade quase da população brasileira em situação de vulnerabilidade alimentícia, né, vulnerabilidade social, né? Mas principalmente porque os programas de assistência social tiveram cortes de recursos. E aí entra o segundo fator que eu quero mencionar. O orçamento das universidades federais para esse ano, para 2022, é o menor nos últimos 10 anos. O que isso significa dizer, né, para o caro telespectador? O orçamento geral da universidade tem 3 fontes específicas. 3 destinos específicos. O pagamento de salários, que esse não pode reduzir de um ano para o outro. As despesas de custeio, que é água, energia, funcionários terceirizados, e os investimentos. Esses 2 últimos tiveram quedas abruptas nos últimos 10 anos. No caso da UFES, né, para você ter uma noção em números, né, a UFES perdeu 15 milhões no seu orçamento para a manutenção, né, de contas básicas, como, repito, como luz, energia, contratação de terceirizados, limpeza, né, além da perda de recursos também para assistência estudantil. Ou seja, os alunos, na maior crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos, quando demanda de recursos para se manter na universidade, já que não tem emprego, né, para esses alunos, eles não vão contar com esse tipo de apoio que já aconteceu em anos anteriores e que, infelizmente, por conta do corte de recursos, esse investimento não vai ter. Ou seja, a universidade perdeu alunos, né, nos últimos 2 anos, né, e a tendência, continuando essa política de corte de recursos, é que esse número aumente, né? E isso, né, vai contra, repito, esse progresso no número de matrículas que nós vimos nos últimos 30 anos. Professor, qual o impacto que o novo ensino médio ele causa nas universidades federais? Olha, Luana, essa é uma discussão que ainda tem poucos elementos práticos, no meu modo de ver, para a gente fazer algum tipo de afirmação. O que há são especulações, digamos assim. Eu vou dizer uma de forma mais imediata, talvez. Como o novo ensino médio é organizado por área de conhecimento, né, então você tem matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. Aquele professor disciplinar, então, eu fiz a graduação, como você bem citou, em filosofia. Há uma tendência, caso esse novo ensino médio perdure por anos, de acabar essa formação disciplinar, requerendo das universidades uma formação por área do conhecimento. Então, talvez seja por aí os primeiros mecanismos de mudança, né, por conta desse novo ensino médio na educação superior, mais especificamente na formação de professores. Professor Christian, a nossa entrevista está chegando ao fim e eu vou pedir que, por gentileza, você faça as suas considerações finais. Bom, Luane, a situação é muito delicada que o Brasil vive atualmente, no caso da educação, de forma específica, né? E a gente espera que a educação pública, que é a nossa área de atuação, possa ser revigorada e valorizada nos próximos anos. É por isso que é importante a população se informar, né? Hoje o acesso à informação é muito mais fácil, né? A imprensa tem noticiado as ações do Ministério da Educação para a educação básica, para a educação superior, e a gente espera que esse processo eleitoral possa contribuir para que a universidade, de forma específica, a educação pública, de forma geral, retome o caminho que estava tomando nos últimos 20 anos. O programa TV Sintese terminou, mas a luta continua também durante os festejos juninos. Por isso, temos um encontro marcado aqui, neste mesmo canal, próximo sábado.
estarei te esperando. Para você, boa tarde e boa sorte. A sala de aula é que se muda uma nação.